Deus acabou de confirmar algo extremamente importante sobre 2026. Algo que muda completamente a forma como você enxerga tudo o que viveu até aqui. Não apenas alguns acontecimentos isolados, mas toda a sua trajetória. Cada luta, cada atraso, cada decepção, cada oração que pareceu não ter resposta. Se você está assistindo este vídeo agora, entenda com clareza. Isso não é coincidência, não é acaso e não é apenas mais um conteúdo que apareceu para você. É direcionamento divino. Existe um motivo específico pelo qual esta mensagem chegou até você neste exato momento da sua vida. Durante muito tempo, você pode ter se perguntado por que as coisas pareciam tão difíceis. Por quê? Mesmo tentando fazer o certo, mesmo trabalhando duro, mesmo orando, o caminho parecia sempre mais longo para você do que para os outros. Mas hoje Deus começa a revelar algo com mais clareza. Tudo isso fazia parte de uma preparação muito maior do que você imaginava. Nos próximos momentos, você vai compreender por que cada porta fechada, cada dificuldade financeira, cada fase em que o dinheiro parecia nunca ser suficiente, cada sensação de estar sempre recomeçando do zero, não foi castigo, não foi rejeição e não foi falta de capacidade. Foi treinamento, foi alinhamento, foi preparação espiritual, mental e emocional para uma virada que não poderia acontecer antes, porque você ainda não estava pronto para sustentá-la. A Bíblia nos ensina em Isaías 55 que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos e que os caminhos dele são mais elevados do que os nossos. Isso significa que aquilo que, na nossa visão limitada, parece atraso, na visão de Deus é proteção. Aquilo que parece perda, muitas vezes é livramento. Aquilo que parece silêncio, na verdade, é Deus trabalhando nos bastidores, organizando coisas que você ainda não consegue ver. Em Jeremias 29:11, Deus declara que Ele conhece os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Isso revela algo poderoso. Mesmo quando você estava confuso, Deus não estava. Mesmo quando você não entendia o processo, Deus já conhecia o resultado final. E é por isso que 2026 não é apenas mais um ano no calendário. 2026 marca uma transição, marca o fim de um ciclo de preparo intenso e o início de um novo nível de responsabilidade, maturidade e prosperidade. Não é apenas sobre ganhar dinheiro, é sobre se tornar a pessoa capaz de administrar aquilo que está vindo sem perder sua essência, sua fé e seus valores. Deus não quer apenas te fazer alguém que tem dinheiro. Ele quer te fazer alguém que prospera com consciência. Alguém que entende que riqueza verdadeira não é apenas acumular, mas administrar com sabedoria, propósito e responsabilidade espiritual. Prosperidade que não destrói relacionamentos, não corrompe o caráter e não afasta daquilo que realmente importa. Napoleon Hill passou mais de 2 décadas estudando os segredos da riqueza. Bob Proctor dedicou mais de 60 anos ensinando sobre mentalidade, paradigmas e manifestação. Mas existe algo que vai além das leis mentais e universais. Existe um alinhamento espiritual que sustenta a prosperidade verdadeira. E é exatamente isso que Deus está construindo em você. Existe uma diferença profunda entre ser rico-pobre e ser rico-rico. Rico-pobre é aquele que tem dinheiro, mas vive inquieto. Tem recursos financeiros, mas não tem paz. Conquistou bens, mas perdeu valores. Muitas vezes chegou ao topo, mas sozinho, distante de Deus e das pessoas. Esse tipo de riqueza cobra um preço alto demais. Rico é quem prospera sem perder a alma.
É quem cresce financeiramente mantendo integridade. É quem entende que prosperidade não é um fim em si mesma, mas uma ferramenta para cumprir um propósito maior. É quem sabe que Deus não concede abundância apenas para conforto pessoal, mas para que essa abundância se torne bênção na vida de outras pessoas. E aqui está a confirmação que Deus está liberando sobre 2026. Ele está preparando você para ser rico, rico, não rico, pobre. Cada dificuldade que você enfrentou teve um papel específico nesse processo. Cada atraso foi uma lição. Cada frustração trabalhou algo dentro de você. Cada escassez revelou o que precisava ser curado na sua mentalidade. Deus não confia grandes recursos a pessoas que ainda carregam mentalidade pequena. Ele não derrama abundância sobre quem ainda vive dominado pelo medo de faltar. Ele não abre portões de provisão para quem ainda não entende que prosperar é responsabilidade espiritual, não apenas benefício pessoal. Por isso, antes da abundância, vem o refino. Antes da colheita, vem o preparo do solo. Antes da elevação, vem o alinhamento do caráter. Napoleon Hill descobriu algo em comum em todas as pessoas verdadeiramente prósperas que estudou. Todas passaram por um período de dificuldade antes da manifestação da riqueza. Nenhuma delas chegou à prosperidade sem enfrentar rejeição, fracassos aparentes e portas fechadas. Esses momentos não foram punições, foram testes. Bob Proctor sempre ensinou que você não pode manifestar externamente aquilo que ainda não construiu internamente. Seus resultados financeiros são reflexo direto da sua programação mental e espiritual. Se a mente está programada para escassez, o resultado será escassez. Se está programada para abundância, a prosperidade se manifesta naturalmente. A Bíblia confirma isso em Provérbios 23, 7, quando diz que assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Seus pensamentos moldam sua realidade. Sua mentalidade define o que você permite entrar na sua vida. Mas mudança verdadeira não acontece de forma instantânea. Transformação de mentalidade é processo. Refinamento espiritual leva tempo. E foi exatamente isso que Deus fez com você durante todos esses anos. Cada dificuldade removeu uma crença limitante. Cada porta fechada te impediu de entrar em lugares que te afastariam do seu propósito. Cada fase de escassez te ensinou que você não quer apenas dinheiro, você quer prosperidade com significado. Por isso, escreva agora nos comentários: Deus está me preparando para 2026. Essa declaração não é apenas simbólica. Ela reconhece que tudo teve um propósito. Agora existe algo ainda mais profundo que você precisa entender. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós queremos resultados imediatos. Oramos hoje e esperamos resposta amanhã. Mas Deus trabalha em um tempo perfeito. Eclesiastes nos ensina que tudo tem seu tempo determinado. Existe tempo de plantar, tempo de esperar e tempo de colher. Você não pode colher antes de plantar. Não pode exigir manifestação enquanto ainda está em preparação. Napoleon Hill observou isso ao estudar Thomas Edison. Edison falhou inúmeras vezes antes de inventar a lâmpada, mas cada tentativa o aproximava do resultado final. Bob Proctor dizia que o universo não responde ao que você pede, mas ao que você vibra. Quando você vive em frustração, atrai mais frustração. Quando vive em fé e gratidão, começa a atrair oportunidades alinhadas. E aqui está a confirmação divina. O tempo de preparação está se encerrando. O tempo de colheita começa em 2026. A Bíblia declara no Salmo 126 que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Você semeou em meio à dor. Agora vem a colheita. Mas essa colheita não é apenas financeira.
É emocional, espiritual e mental. Deus não estava apenas te preparando para receber dinheiro, mas para saber o que fazer com ele quando chegar. Você passou por testes de integridade, teve oportunidades de fazer atalhos errados e escolheu permanecer correto. Teve chances de desistir e escolheu continuar. Isso não passou despercebido. E é por isso que Deus confirma: 2026 é o seu ano. Agora escreva nos comentários: 2026 é meu ano de colheita. Quando você declara isso, você alinha sua mente com aquilo que Deus já decretou no espiritual. Prosperidade também exige reprogramação mental diária. Paradigmas de escassez não desaparecem sozinhos. Eles precisam ser substituídos conscientemente. A Bíblia ensina isso em Romanos 12:2, quando fala sobre renovar a mente. Deus estava quebrando velhos padrões dentro de você enquanto você enfrentava dificuldades. Ele estava te ensinando a confiar mais, a depender menos do visível e mais do espiritual. Além disso, pessoas verdadeiramente prósperas têm propósito definido. Não vivem apenas para acumular, vivem para impactar. E quando seu propósito se alinha com o propósito de Deus, ele mesmo começa a operar em você e através de você. 2026 será um ano de alinhamento. Conexões certas, oportunidades certas e portas certas começarão a se abrir. Não por acaso, mas por providência divina. Agora, algo prático. Comece a declarar diariamente palavras de prosperidade. Visualize sua vida alinhada com abundância. Sinta como se a virada já estivesse em andamento. Isso prepara sua mente para sustentar aquilo que está chegando. Busque também se conectar com pessoas que pensam grande, que crescem espiritualmente e que entendem que prosperidade tem propósito. Crescimento não é jornada solitária. E nunca se esqueça, prosperidade verdadeira não é apenas dinheiro. É paz, equilíbrio, saúde, relacionamentos e propósito. E é isso que Deus está preparando para você em 2026. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem era para você. Curta, compartilhe, escreva nos comentários o que mais falou com você. E prepare-se, porque o tempo de espera está dando lugar ao tempo de manifestação. Que Deus te prepare completamente para tudo aquilo que Ele já preparou para você em 2026. Deus acabou de confirmar algo extremamente importante sobre 2026. Algo que muda completamente a forma como você enxerga tudo o que viveu até aqui. Não apenas alguns acontecimentos isolados, mas toda a sua trajetória. Cada luta, cada atraso, cada decepção, cada oração que pareceu não ter resposta. Se você está assistindo este vídeo agora, entenda com clareza. Isso não é coincidência, não é acaso e não é apenas mais um conteúdo que apareceu para você. É direcionamento divino. Existe um motivo específico pelo qual esta mensagem chegou até você neste exato momento da sua vida. Durante muito tempo, você pode ter se perguntado por que as coisas pareciam tão difíceis. Por quê? Mesmo tentando fazer o certo, mesmo trabalhando duro, mesmo orando, o caminho parecia sempre mais longo para você do que para os outros. Mas hoje Deus começa a revelar algo com mais clareza. Tudo isso fazia parte de uma preparação muito maior do que você imaginava. Nos próximos momentos, você vai compreender por que cada porta fechada, cada dificuldade financeira, cada fase em que o dinheiro parecia nunca ser suficiente, cada sensação de estar sempre recomeçando do zero, não foi castigo, não foi rejeição e não foi falta de capacidade. Foi treinamento, foi alinhamento,
Foi preparação espiritual, mental e emocional para uma virada que não poderia acontecer antes, porque você ainda não estava pronto para sustentá-la. A Bíblia nos ensina em Isaías 55 que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos e que os caminhos dele são mais elevados do que os nossos. Isso significa que aquilo que, na nossa visão limitada, parece atraso, na visão de Deus é proteção. Aquilo que parece perda, muitas vezes é livramento. Aquilo que parece silêncio, na verdade, é Deus trabalhando nos bastidores, organizando coisas que você ainda não consegue ver. Em Jeremias 29, 11, Deus declara que Ele conhece os pensamentos que tem a nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Isso revela algo poderoso. Mesmo quando você estava confuso, Deus não estava. Mesmo quando você não entendia o processo, Deus já conhecia o resultado final. E é por isso que 2026 não é apenas mais um ano no calendário. 2026 marca uma transição, marca o fim de um ciclo de preparo intenso e o início de um novo nível de responsabilidade, maturidade e prosperidade. Não é apenas sobre ganhar dinheiro, é sobre se tornar a pessoa capaz de administrar aquilo que está vindo sem perder sua essência, sua fé e seus valores. Deus não quer apenas te fazer alguém que tem dinheiro. Ele quer te fazer alguém que prospera com consciência. Alguém que entende que riqueza verdadeira não é apenas acumular, mas administrar com sabedoria, propósito e responsabilidade espiritual. Prosperidade que não destrói relacionamentos, não corrompe o caráter e não afasta daquilo que realmente importa. Napoleon Hill passou mais de 2 décadas estudando os segredos da riqueza. Bob Proctor dedicou mais de 60 anos ensinando sobre mentalidade, paradigmas e manifestação. Mas existe algo que vai além das leis mentais e universais. Existe um alinhamento espiritual que sustenta a prosperidade verdadeira. E é exatamente isso que Deus está construindo em você. Existe uma diferença profunda entre ser rico-pobre e ser rico-rico. Rico-pobre é aquele que tem dinheiro, mas vive inquieto. Tem recursos financeiros, mas não tem paz. Conquistou bens, mas perdeu valores. Muitas vezes chegou ao topo, mas sozinho, distante de Deus e das pessoas. Esse tipo de riqueza cobra um preço alto demais. Rico-rico é quem prospera sem perder a alma. É quem cresce financeiramente mantendo integridade. É quem entende que prosperidade não é um fim em si mesma, mas uma ferramenta para cumprir um propósito maior. É quem sabe que Deus não concede abundância apenas para conforto pessoal, mas para que essa abundância se torne bênção na vida de outras pessoas. E aqui está a confirmação que Deus está liberando sobre 2026. Ele está preparando você para ser rico-rico, não rico-pobre. Cada dificuldade que você enfrentou teve um papel específico nesse processo. Cada atraso foi uma lição. Cada frustração trabalhou algo dentro de você. Cada escassez revelou o que precisava ser curado na sua mentalidade. Deus não confia grandes recursos a pessoas que ainda carregam mentalidade pequena. Ele não derrama abundância sobre quem ainda vive dominado pelo medo de faltar. Ele não abre portões de provisão para quem ainda não entende que prosperar é responsabilidade espiritual, não apenas benefício pessoal. Por isso, antes da abundância, vem o refino. Antes da colheita, vem o preparo do solo. Antes da elevação, vem o alinhamento do caráter. Napoleon Hill descobriu algo em comum em todas as pessoas verdadeiramente prósperas que estudou. Todas passaram por um período de dificuldade antes da manifestação da riqueza. Nenhuma delas chegou à prosperidade sem enfrentar rejeição,
fracassos aparentes e portas fechadas. Esses momentos não foram punições, foram testes. Bob Proctor sempre ensinou que você não pode manifestar externamente aquilo que ainda não construiu internamente. Seus resultados financeiros são reflexo direto da sua programação mental e espiritual. Se a mente está programada para escassez, o resultado será escassez. Se está programada para abundância, a prosperidade se manifesta naturalmente. A Bíblia confirma isso em Provérbios 23, 7, quando diz que assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Seus pensamentos moldam sua realidade. Sua mentalidade define o que você permite entrar na sua vida. Mas mudança verdadeira não acontece de forma instantânea. Transformação de mentalidade é processo. Refinamento espiritual leva tempo. E foi exatamente isso que Deus fez com você durante todos esses anos. Cada dificuldade removeu uma crença limitante. Cada porta fechada te impediu de entrar em lugares que te afastariam do seu propósito. Cada fase de escassez te ensinou que você não quer apenas dinheiro, você quer prosperidade com significado. Por isso, escreva agora nos comentários: Deus está me preparando para 2026. Essa declaração não é apenas simbólica. Ela reconhece que tudo teve um propósito. Agora existe algo ainda mais profundo que você precisa entender. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós queremos resultados imediatos. Oramos hoje e esperamos resposta amanhã. Mas Deus trabalha em um tempo perfeito. Eclesiastes nos ensina que tudo tem seu tempo determinado. Existe tempo de plantar, tempo de esperar e tempo de colher. Você não pode colher antes de plantar. Não pode exigir manifestação enquanto ainda está em preparação. Napoleon Hill observou isso ao estudar Thomas Edison. Edison falhou inúmeras vezes antes de inventar a lâmpada, mas cada tentativa o aproximava do resultado final. Bob Proctor dizia que o universo não responde ao que você pede, mas ao que você vibra. Quando você vive em frustração, atrai mais frustração. Quando vive em fé e gratidão, começa a atrair oportunidades alinhadas. E aqui está a confirmação divina. O tempo de preparação está se encerrando. O tempo de colheita começa em 2026. A Bíblia declara no Salmo 126 que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Você semeou em meio à dor. Agora vem a colheita. Mas essa colheita não é apenas financeira. É emocional, espiritual e mental. Deus não estava apenas te preparando para receber dinheiro, mas para saber o que fazer com ele quando chegar. Você passou por testes de integridade, teve oportunidades de fazer atalhos errados e escolheu permanecer correto. Teve chances de desistir e escolheu continuar. Isso não passou despercebido. E é por isso que Deus confirma: 2026 é o seu ano. Agora escreva nos comentários: 2026 é meu ano de colheita. Quando você declara isso, você alinha sua mente com aquilo que Deus já decretou no espiritual. Prosperidade também exige reprogramação mental diária. Paradigmas de escassez não desaparecem sozinhos. Eles precisam ser substituídos conscientemente. A Bíblia ensina isso em Romanos 12:2, quando fala sobre renovar a mente. Deus estava quebrando velhos padrões dentro de você enquanto você enfrentava dificuldades. Ele estava te ensinando a confiar mais, a depender menos do visível e mais do espiritual. Além disso, pessoas verdadeiramente prósperas têm propósito definido. Não vivem apenas para acumular, vivem para impactar. E quando seu propósito se alinha com o propósito de Deus, Ele mesmo começa a operar em você e através de você. 2026 será um ano de alinhamento, conexões certas,
oportunidades certas e portas certas começarão a se abrir. Não por acaso, mas por providência divina. Agora, algo prático. Comece a declarar diariamente palavras de prosperidade. Visualize sua vida alinhada com abundância. Sinta como se a virada já estivesse em andamento. Isso prepara sua mente para sustentar aquilo que está chegando. Busque também se conectar com pessoas que pensam grande, que crescem espiritualmente e que entendem que prosperidade tem propósito. Crescimento não é jornada solitária. E nunca se esqueça, prosperidade verdadeira não é apenas dinheiro. É paz, equilíbrio, saúde, relacionamentos e propósito. E é isso que Deus está preparando para você em 2026. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem era para você. Curta, compartilhe, escreva nos comentários o que mais falou com você. E prepare-se, porque o tempo de espera está dando lugar ao tempo de manifestação. Que Deus te prepare completamente para tudo aquilo que Ele já preparou para você em 2026. Deus acabou de confirmar algo extremamente importante sobre 2026. Algo que muda completamente a forma como você enxerga tudo o que viveu até aqui. Não apenas alguns acontecimentos isolados, mas toda a sua trajetória. Cada luta, cada atraso, cada decepção, cada oração que pareceu não ter resposta. Se você está assistindo este vídeo agora, entenda com clareza. Isso não é coincidência, não é acaso e não é apenas mais um conteúdo que apareceu para você. É direcionamento divino. Existe um motivo específico pelo qual esta mensagem chegou até você neste exato momento da sua vida. Durante muito tempo, você pode ter se perguntado por que as coisas pareciam tão difíceis. Por quê? Mesmo tentando fazer o certo, mesmo trabalhando duro, mesmo orando, o caminho parecia sempre mais longo para você do que para os outros. Mas hoje Deus começa a revelar algo com mais clareza. Tudo isso fazia parte de uma preparação muito maior do que você imaginava. Nos próximos momentos, você vai compreender por que cada porta fechada, cada dificuldade financeira, cada fase em que o dinheiro parecia nunca ser suficiente, cada sensação de estar sempre recomeçando do zero, não foi castigo, não foi rejeição e não foi falta de capacidade. Foi treinamento, foi alinhamento, foi preparação espiritual, mental e emocional para uma virada que não poderia acontecer antes, porque você ainda não estava pronto para sustentá-la. A Bíblia nos ensina em Isaías 55 que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos e que os caminhos dele são mais elevados do que os nossos. Isso significa que aquilo que, na nossa visão limitada, parece atraso, na visão de Deus é proteção. Aquilo que parece perda, muitas vezes é livramento. Aquilo que parece silêncio, na verdade, é Deus trabalhando nos bastidores, organizando coisas que você ainda não consegue ver. Em Jeremias 29, 11, Deus declara que Ele conhece os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Isso revela algo poderoso. Mesmo quando você estava confuso, Deus não estava. Mesmo quando você não entendia o processo, Deus já conhecia o resultado final. E é por isso que 2026 não é apenas mais um ano no calendário. 2026 marca uma transição, marca o fim de um ciclo de preparo intenso e o início de um novo nível de responsabilidade, maturidade e prosperidade. Não é apenas sobre ganhar dinheiro, é sobre se tornar a pessoa capaz de administrar aquilo que está vindo sem perder sua essência, sua fé e seus valores.
Deus não quer apenas te fazer alguém que tem dinheiro. Ele quer te fazer alguém que prospera com consciência. Alguém que entende que riqueza verdadeira não é apenas acumular, mas administrar com sabedoria, propósito e responsabilidade espiritual. Prosperidade que não destrói relacionamentos, não corrompe o caráter e não afasta daquilo que realmente importa. Napoleon Hill passou mais de 2 décadas estudando os segredos da riqueza. Bob Proctor dedicou mais de 60 anos ensinando sobre mentalidade, paradigmas e manifestação. Mas existe algo que vai além das leis mentais e universais. Existe um alinhamento espiritual que sustenta a prosperidade verdadeira. E é exatamente isso que Deus está construindo em você. Existe uma diferença profunda entre ser rico-pobre e ser rico-rico. Rico-pobre é aquele que tem dinheiro, mas vive inquieto. Tem recursos financeiros, mas não tem paz. Conquistou bens, mas perdeu valores. Muitas vezes chegou ao topo, mas sozinho, distante de Deus e das pessoas. Esse tipo de riqueza cobra um preço alto demais. Rico-rico é quem prospera sem perder a alma. É quem cresce financeiramente mantendo integridade. É quem entende que prosperidade não é um fim em si mesma, mas uma ferramenta para cumprir um propósito maior. É quem sabe que Deus não concede abundância apenas para conforto pessoal, mas para que essa abundância se torne bênção na vida de outras pessoas. E aqui está a confirmação que Deus está liberando sobre 2026. Ele está preparando você para ser rico-rico, não rico-pobre. Cada dificuldade que você enfrentou teve um papel específico nesse processo. Cada atraso foi uma lição. Cada frustração trabalhou algo dentro de você. Cada escassez revelou o que precisava ser curado na sua mentalidade. Deus não confia grandes recursos a pessoas que ainda carregam mentalidade pequena. Ele não derrama abundância sobre quem ainda vive dominado pelo medo de faltar. Ele não abre portões de provisão para quem ainda não entende que prosperar é responsabilidade espiritual, não apenas benefício pessoal. Por isso, antes da abundância, vem o refino. Antes da colheita, vem o preparo do solo. Antes da elevação, vem o alinhamento do caráter. Napoleon Hill descobriu algo em comum em todas as pessoas verdadeiramente prósperas que estudou. Todas passaram por um período de dificuldade antes da manifestação da riqueza. Nenhuma delas chegou à prosperidade sem enfrentar rejeição, fracassos aparentes e portas fechadas. Esses momentos não foram punições, foram testes. Bob Proctor sempre ensinou que você não pode manifestar externamente aquilo que ainda não construiu internamente. Seus resultados financeiros são reflexo direto da sua programação mental e espiritual. Se a mente está programada para escassez, o resultado será escassez. Se está programada para abundância, a prosperidade se manifesta naturalmente. A Bíblia confirma isso em Provérbios 23, 7, quando diz que assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Seus pensamentos moldam sua realidade. Sua mentalidade define o que você permite entrar na sua vida. Mas mudança verdadeira não acontece de forma instantânea. Transformação de mentalidade é processo. Refinamento espiritual leva tempo. E foi exatamente isso que Deus fez com você durante todos esses anos. Cada dificuldade removeu uma crença limitante. Cada porta fechada te impediu de entrar em lugares que te afastariam do seu propósito. Cada fase de escassez te ensinou que você não quer apenas dinheiro, você quer prosperidade com significado. Por isso, escreva agora nos comentários: Deus está me preparando para 2026. Essa declaração não é apenas simbólica. Ela reconhece que tudo teve um propósito. Agora existe algo ainda mais profundo que você precisa entender. O tempo de Deus é diferente do nosso.
Nós queremos resultados imediatos. Oramos hoje e esperamos resposta amanhã. Mas Deus trabalha em um tempo perfeito. Eclesiastes nos ensina que tudo tem seu tempo determinado. Existe tempo de plantar, tempo de esperar e tempo de colher. Você não pode colher antes de plantar. Não pode exigir manifestação enquanto ainda está em preparação. Napoleon Hill observou isso ao estudar Thomas Edison. Edison falhou inúmeras vezes antes de inventar a lâmpada, mas cada tentativa o aproximava do resultado final. Bob Proctor dizia que o universo não responde ao que você pede, mas ao que você vibra. Quando você vive em frustração, atrai mais frustração. Quando vive em fé e gratidão, começa a atrair oportunidades alinhadas. E aqui está a confirmação divina. O tempo de preparação está se encerrando. O tempo de colheita começa em 2026. A Bíblia declara no Salmo 126 que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Você semeou em meio à dor. Agora vem a colheita. Mas essa colheita não é apenas financeira. É emocional, espiritual e mental. Deus não estava apenas te preparando para receber dinheiro, mas para saber o que fazer com ele quando chegar. Você passou por testes de integridade, teve oportunidades de fazer atalhos errados e escolheu permanecer correto. Teve chances de desistir e escolheu continuar. Isso não passou despercebido. E é por isso que Deus confirma: 2026 é o seu ano. Agora escreva nos comentários: 2026 é meu ano de colheita. Quando você declara isso, você alinha sua mente com aquilo que Deus já decretou no espiritual. Prosperidade também exige reprogramação mental diária. Paradigmas de escassez não desaparecem sozinhos. Eles precisam ser substituídos conscientemente. A Bíblia ensina isso em Romanos 12:2, quando fala sobre renovar a mente. Deus estava quebrando velhos padrões dentro de você enquanto você enfrentava dificuldades. Ele estava te ensinando a confiar mais, a depender menos do visível e mais do espiritual. Além disso, pessoas verdadeiramente prósperas têm propósito definido. Não vivem apenas para acumular, vivem para impactar. E quando seu propósito se alinha com o propósito de Deus, Ele mesmo começa a operar em você e através de você. 2026 será um ano de alinhamento. Conexões certas, oportunidades certas e portas certas começarão a se abrir. Não por acaso, mas por providência divina. Agora, algo prático. Comece a declarar diariamente palavras de prosperidade. Visualize sua vida alinhada com abundância. Sinta como se a virada já estivesse em andamento. Isso prepara sua mente para sustentar aquilo que está chegando. Busque também se conectar com pessoas que pensam grande, que crescem espiritualmente e que entendem que prosperidade tem propósito. Crescimento não é jornada solitária. E nunca se esqueça, prosperidade verdadeira não é apenas dinheiro. É paz, equilíbrio, saúde, relacionamentos e propósito. E é isso que Deus está preparando para você em 2026. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem era para você. Curta, compartilhe, escreva nos comentários o que mais falou com você. E prepare-se, porque o tempo de espera está dando lugar ao tempo de manifestação. Que Deus te prepare completamente para tudo aquilo que Ele já preparou para você em 2026.